que a SEMAT, com a nova diretoria da SEMAT, procure apurar bem esse acidente de trabalho aí com o trabalhador que faleceu, mas acima de tudo que procure amparar a família, que o cidadão morreu trabalhando pela SEMAT. E a imagem mostra nitidamente que o poste não estava bem fixado. Agora, a queda da Dilma acontece antes da Copa. Daqui até a Copa tem muito espaço ainda para cair, viu? Porque na Copa das Confederações, no auge da Copa das Confederações, foi o pior momento da presidente Dilma Rousseff. O Aécio Neves subiu muito, foi para 21%, e Eduardo Campos também subiu, foi para 11,5%. Portanto, a oposição mostra que já é competitiva. Está por 3 ou 4 pontos aí para ter segundo turno. Se a eleição fosse hoje, com certeza a eleição iria para o segundo turno, porque dentre os indefinidos estão a maioria, claro que não se definiu pela candidata no governo. E é evidente que esse episódio da Petrobras está prejudicando a presidente Dilma. Aliás, este é um ano de eleições e as definições começam a acontecer no Brasil e em todos os estados. No Brasil, o PR, porque veja o contraditório. O senador Blairo Maggi tem reclamado do posicionamento do senador Pedro Taques. O posicionamento do senador Pedro Taques de apoiar a CPI da Petrobras é aplaudido pela população brasileira. O Brasil quer essa história passada limpo. O senador Blairo Maggi mostrou um certo desconforto, porque ele, Blairo, apoia o governo da presidente Dilma e não gostaria de ver um colega seu de Mato Grosso, candidato ao governo, que poderia receber seu apoio, trabalhando no sentido de apurar um mal feito durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Mas o Brasil quer ver apurada a questão da Petrobras. E ontem o PR, nacionalmente estou dizendo, o PR, partido do senador Blairo Maggi, através da liderança do PR na Câmara dos Deputados, emitiu uma nota pública oficial, cobrando o quê? A presença do ex-presidente Lula na chapa do PT e não da Dilma. Eles dizem que não tem nada contra a Dilma, mas eles querem Lula candidato. O Volta Lula foi feito ontem nacionalmente, oficialmente, com direito à nota oficial pela liderança do PR na Câmara dos Deputados. Claro que não é uma manifestação unânime, mas é da maioria dos deputados federais do PR. Esse é um ponto relevante. Agora, é relevante também mostrar que esse posicionamento nacional do PR ocorre um dia depois do presidente Lula ter dito no exterior de que o mensalão não existiu e de que o Supremo Tribunal Federal julgou politicamente o mensalão. 80% de política, 20% de técnica. Quando o presidente Lula foi o que indicou a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal. E isso provocou uma reação imediata do presidente do Supremo, da Suprema Corte Brasileira, ministro Joaquim Barbosa, que diz que o ex-presidente Lula não está acostumado a conviver com uma justiça independente. Se houve ação política no Supremo Tribunal Federal, com a grande maioria dos ministros sendo indicada pelo presidente Lula, talvez tenha sido a ação política de não incluir, de não aceitar o Lula como réu no processo do mensalão. Agora, dito isso, de quem foi a iniciativa para a reação do PR contra Dilma e em favor do Lula? Sabe de quem? É inacreditável, mas é verdade. A liderança do PR coordenada pelo prisioneiro Valdemar da Costa Neto, ex-líder do PR condenado no mensalão. Talvez pela gratidão do Lula estar defendendo os mensaleiros, o Valdemar Costa Neto quer que o PR não apoie a Dilma, apoie o Lula. Só que
também demonstra uma certa ingratidão com a presidente Dilma. Porque, vamos ser sinceros, a presidente Dilma conseguiu um resultado extremamente positivo pelos mensaleiros através dos últimos ministros nomeados por ela. Foram eles que garantiram que Zé Dirceu, que Delúbio e que outros membros importantes do PT não tivessem que cumprir a pena em regime fechado. Olha, essa história do mensalão é um capítulo que tem que ser dividido em duas partes. Na primeira parte, com a Suprema Corte, composta pelos que estudaram o processo desde o início, a Suprema Corte mostrou que a impunidade está chegando ao fim. Na segunda parte, com os novos ministros que demoraram para ser indicados pela presidente Dilma, os mensaleiros do PT foram poupados. Eles cometeram, segundo o Supremo Tribunal Federal, os mesmos crimes junto com Marcos Valério. Marcos Valério pegou mais de 20 anos em regime fechado e aqueles que pertenceram ao núcleo político que comandou o mensalão pegaram regime semi-aberto. Coisas da política.